Juliano, venha cá, querido. Eu vou deixar ele se apresentar, tá bom? Só vou orar por ele e aí depois ele fica com a palavra. Estenda suas mãos para cá. Vamos louvar a Deus pela vida do Juliano. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado a Deus por ele aceitar o convite de estar aqui conosco essa noite. Pedimos que o Senhor use o teu filho, Pai, segundo a tua vontade. Que ele entregue o recado que o Senhor colocou no seu coração e que nós possamos aplicar, não apenas sendo ouvintes, mas obedientes à tua palavra todos os dias em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da sua esposa e pela presença deles aqui neste lugar. Estamos muito alegres por eles estarem em nosso meio. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Boa noite, povo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. E enquanto você procura, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliano, eu sou seminarista da nossa teológica aqui de Campinas. E estou aqui com a minha esposa, Ruama. E a gente está esperando aí um bebê também. Está ali no forninho. E o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Eu costumo dizer que quando você me chama para pegar é a mesma coisa de chamar um macaco para comer uma banana. É uma alegria passar um tempo aqui com vocês, meditando na palavra do Senhor e tentando aplicar esse texto para as nossas vidas, amém? Você encontrou Apocalipse capítulo 2? É o último livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Eu sei que nós já oramos, nós vamos tirar uma palavra de oração novamente. Pai Celestial, eis aí a Tua palavra, eis aqui também a minha vida, Senhor. Eu realmente estou feliz de estar aqui com os irmãos estão felizes com a nossa presença aqui, mas nós precisamos de Ti e do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não depende de minha performance, mas depende de minha fidelidade, porque a Tua palavra é que tem poder. O Senhor orou por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, ó Deus, mostra o Teu poder através da Tua palavra, mostra-nos Cristo, Sua glória, que seja um momento de adoração e contemplação, como nós já temos feito aqui, através das canções, que agora nós possamos fazer isso através da meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus, obrigado por estes irmãos, obrigado por estarmos aqui hoje. Amém. Irmãos, o que está acontecendo aqui, nesse texto, é uma crítica. Vocês perceberam? Versículo 4 do texto, o Senhor Jesus está fazendo uma crítica à igreja de Éfeso.
E é muito complicado fazer uma crítica nesse momento. Os irmãos sabem que o período que essas igrejas estão passando, talvez, muito provavelmente, eles estão sob o regime de Domitiano, que é um imperador romano muito tirânico. E eles estão passando por provas, eles estão passando por sofrimentos, esses irmãos. Você lê as cartas das 7 igrejas da Ásia, você vai ver que eles estão passando por perseguição. 7 igrejas da Ásia são um cinturão. Na Ásia forma-se um círculo, assim, sabe? Começa por Éfeso e faz um círculo, assim, uma rota que pega 7 igrejas da Ásia. E são para essas 7 igrejas que João tem essa revelação do Senhor Jesus aqui. E o Senhor Jesus precisa fazer uma crítica, meus irmãos, no meio de uma grande tribulação. Quero que você note aqui que essa igreja é a primeira igreja, Éfeso. Provavelmente ela vai ser a primeira a receber esse livro aqui do Apocalipse. Eles vão ser os primeiros a receber isso. E não só a igreja, todas as igrejas, elas lerão todas as cartas. Veja no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então todas as cartas são para todas as igrejas e todas lerão todas. Mas a primeira igreja que vai ler é essa de Éfeso. E interessante que todas as igrejas vão ler primeiro essa carta, antes de ler a carta à sua respectiva igreja. E todo crente, em todo tempo, sempre que vir até o livro de Apocalipse, para poder receber consolo, passando por tribulação igual essa que essas igrejas estão passando, vai encontrar a primeira carta, a carta de Éfeso, meus irmãos. E ela é uma crítica. Então o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus, como um pai sábio, ele vai colocar a crítica no meio de 2 elogios. Ele faz um sanduíche. Não é assim que você faz? Você tem que dar o remédio, né, para alguém, aí você põe o remédio no meio do sanduíche e dá o sanduíche para a pessoa poder comer. Ela vai nem sentir a crítica direito, porque o sabor dos hambúrgueres aqui vai tomar todo a boca, o gosto, o paladar. Veja, os elogios estão nos versículos 2 e 3, ele começa elogiando a igreja. Então ele faz a crítica no versículo 4 e depois no versículo 6, né? Ele faz um outro elogio. Mas esse hambúrguer que o Senhor, esse hambúrguer, né? Esse sanduíche que o Senhor faz, ele não tem só essas camadas de elogio. Ele está recheado, ele tem um pão por cima, que é uma descrição do Senhor Jesus de quem ele é. E ele tem também uma outra camada por baixo, que é uma promessa para o futuro do crente. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque a intenção do Senhor Jesus não é desanimar ninguém, não é desanimar a igreja batista do satélite Íris, não é desanimar a igreja de Éfeso e nem as 7 igrejas da Ásia e nem nenhuma igreja. O Senhor Jesus não é um acusador que aponta o dedo para fazer críticas, não. Ele é como um médico. O médico que dá o diagnóstico, mas ele dá também o remédio, o tratamento, ok? Se ele levanta alguma crítica, se ele levanta alguma correção para nós, na verdade não uma correção, uma crítica, mas um chamado para o arrependimento. Ele está chamando-nos para nós sermos ainda melhores. Essa igreja é uma igreja de Cristo, irmãos. E o Senhor Jesus quer deixar isso claro. Ele quer renovar o seu compromisso com essa igreja antes de fazer qualquer crítica para ela, para que ela saiba que ela já é uma igreja de Cristo e pode ser melhor se der ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Amém? Faça isso. Não é o tema da nossa pregação, mas quando você for falar com alguém e tiver que fazer uma crítica, porque você pode usar essa mesma estratégia aqui, que é uma estratégia que o próprio Senhor Jesus usa. Faça primeiro um elogio, reafirme aquilo que a pessoa tem de bom antes de fazer qualquer crítica, amém? Então vamos comer esse sanduíche aqui. Eu acho que eu estava com fome quando eu estava preparando essa pregação. Vamos começar pela parte de cima, que é a descrição que o Senhor Jesus faz de si mesmo. Veja, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio
dos 7 candelabros de ouro. Essa expressão conserva na mão direita, ela tem a ideia de governo, ela tem a ideia daquele que governa as 7 estrelas. E o que são essas 7 estrelas? A resposta, ela está aqui no versículo 20 do capítulo anterior. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aí vem a pergunta mais difícil: quem são esses anjos? Nós não sabemos. A verdade é que o texto não nos dá certeza de quem são esses anjos. Mas o que nós podemos dizer com certeza é que esses anjos, eles têm alguma responsabilidade sobre essa igreja. De alguma forma, esses anjos são figuras de liderança nessas igrejas. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja, está começando, é um conforto de que Ele tem nas suas mãos, no seu governo, na sua mão direita, os anjos das igrejas. Não são os homens, os anjos ou as circunstâncias que controlam o destino das igrejas, mas é o próprio Senhor Jesus que tem o governo da igreja e Ele exerce esse governo por meio desses homens. Os homens estão nas mãos dele, ou os anjos, ou quem seja esses líderes, eles estão nas mãos do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus é que está direcionando essa igreja. Com certeza o Senhor Jesus não terceirizaria a essa função de liderar a igreja dele. Ele faz. Ele usa circunstâncias, ele usa anjos, ele usa homens, mas quem governa, quem dirige a sua igreja é o Senhor Jesus. Lembra que ele disse? Eu edifico a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O segundo conforto que nós temos nesse recheio de cima, dessa crítica sanduíche que o Senhor faz, é que ele anda no meio das 7 igrejas. Veja, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que nós lemos no versículo 20, que são as 7 igrejas. Essa palavra que ele anda tem a ideia de perímetro, né? Perímetro das 7 igrejas. É interessante que essas 7 igrejas estão formando realmente um círculo oval. O Senhor Jesus faz uma ronda nas igrejas. Ele está como um vigilante, sondando, rondando, fazendo a ronda e protegendo essas igrejas. E não só isso, tomando conhecimento de tudo que acontece nelas. E é por isso que em todas as igrejas, você vai notar a palavra eu sei o que você está passando. A expressão eu conheço o que está acontecendo com você. Veja, versículo 2, conheço as obras que você realiza. Para a igreja de Esmirna, versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. No 13, para Pérgamo, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Esse é o segundo conforto que o Senhor Jesus dá, antes de qualquer crítica para essas igrejas. Veja, são para todas as igrejas, ele anda no meio de todas as igrejas, dos candelabros todos, e ele está dizendo, eu sei o que você está passando, eu estou com você, eu caminho no meio, eu estou no perímetro, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Eu sei que essa igreja está passando dificuldades, problemas, mas Jesus sabe. Então Jesus vai agora fazer o seu primeiro elogio para a igreja de Éfeso, no versículo 2 e 3. Jesus vai elogiar o esforço, a doutrina e a perseverança dos Efésios. Três elogios: o esforço, a doutrina e a perseverança dos Efésios. Os Efésios, irmãos, eles trabalham. Jesus não está falando aqui quais obras que eles fazem, ele diz apenas, versículo 2, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Mas, sabendo que o contexto é de perseguição, a igreja está sendo perseguida, sabendo também que o contexto é de expansão missionária, o evangelho está sendo difundido, está sendo pregado, e que a igreja de Éfeso, ela fica no porto.
Então ela é uma igreja estratégica, tanto para acolher refugiados, pessoas que estão sendo desterradas por causa da perseguição. O próprio autor desse livro, ele fala: eu, irmão de vocês, fui desterrado para uma ilha em Pátimos por causa do evangelho. Então, os irmãos estão sendo desterrados, e aí eles vão se deparar com a primeira cidade, a cidade de Éfeso. Também para acolher missionários, para pregar na Ásia, Éfeso é muito estratégico. Se você ver, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas tente reparar a igreja de Éfeso nos Atos dos Apóstolos, como que ela é estratégica para a expansão do evangelho. Então, provavelmente, irmãos, ela está tendo muito trabalho. A cidade de Éfeso, nessa época aqui, tem 200 mil habitantes aproximadamente, que é a população de Hortolândia, a minha cidade. É muita coisa para uma cidade dessa época. E ela está lá, irmão, trabalhando. Então, provavelmente, acolhendo pessoas, cuidando de ferimentos, cuidando de órfãos, de viúvas, acolhendo missionários. Ela está fazendo ali a obra do Senhor, né? Fazendo cultos, orações. Ela trabalha. E essa igreja, irmãos, ela trabalha nessa época de extrema perseguição, numa época em que parece que o mal venceu, o Senhor Jesus já se esqueceu deles, eles estão lá, parece que estão jogados. E essa igreja continua trabalhando e se esforçando mesmo nessa situação. E o Senhor Jesus está elogiando, o Senhor está falando: eu sei, eu conheço que é assim. O segundo elogio aqui é que a igreja tem zelo doutrinário. E o Senhor vai, nesse texto aqui, descrever dois sentimentos que esses irmãos têm em relação ao falso ensino, aos falsos mestres. Veja, ele diz que eles não suportam os maus. O versículo 2 diz: eu sei que você não pode suportar os maus. E no versículo 6, o Senhor Jesus diz que eles odeiam as obras dos nicolaítas. Veja, versículo 6, mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Irmão, são palavras fortes. Intolerância e ódio, que inclusive são palavras populares, né? No nosso tempo. Mas quando se trata de falso ensino, irmãos, essas palavras são bem adequadas para a igreja de Cristo. Intolerância e ódio. Porque o falso ensino mata. O falso ensino mata. Recentemente, eu e minha esposa, a gente estava se lamentando por causa de uma pessoa que nós conhecemos, que é testemunha de Jeová, e estava numa situação complicada, teria que fazer uma cirurgia e ela teria que ter transfusão sanguínea. Como vocês sabem, os testemunhas de Jeová não aceitam transfusão sanguínea. E ele vai morrer por causa de um falso ensino. Falso ensino mata. Os muçulmanos se matam e matam outras pessoas por causa de falso ensino. Mas o pior do falso ensino, irmãos, não é isso. Isso é muito odioso. Mas isso não é o mais odioso do falso ensino. É que o falso ensino se apresenta como um ensino verdadeiro. E quando eu e você vamos pregar o evangelho para que a pessoa está enganada, ela pensa que é o contrário. Ela pensa que ela é que está correta e você é que é o enganado. E ela precisa tirar você do engano. E ela vai te evangelizar. Já passaram por uma situação assim? De você vai pregar o evangelho verdadeiro e a pessoa quer te evangelizar o evangelho falso. O evangelho falso rouba da pessoa a oportunidade para o evangelho verdadeiro e leva para o inferno. Por isso, irmãos, não só os efésios, o Senhor Jesus odeia o falso ensino. Ele diz no versículo 6, as quais eu também odeio. Então, se você odeia o falso ensino, você pode receber esse elogio do Senhor Jesus também para você. E o Senhor Jesus também elogiou aqui eles a sua perseverança, irmãos. E perseverança é a marca do verdadeiro cristão, né? Sempre que o contexto é fim do mundo, essa palavra vai aparecer. O Senhor Jesus lá no seu sermão, lá, o que ele diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Perseverança é a marca do crente. Há uma discussão sobre essas doutrinas, né? A perseverança dos santos,
Se o santo persevera ou não persevera, irmão, persevera, você persevere. Né? Persevera, porque essa é a marca do verdadeiro crente. O crente persevera, o povo de Deus persevera. Essa palavra, inclusive, ela está sendo repetida 2 vezes aqui, não sei se você reparou isso. Ele diz, versículo 2, conheça as obras que você realiza, seu esforço e a sua perseverança. E no início do versículo 3, e você tem perseverança. É enfatizada essa palavra aqui, você persevera. E essa palavra aparece 7 vezes no livro todo de Apocalipse. 7 é um número muito simbólico para Apocalipse, é um número de obra completa. Ou seja, persevere. Essa é uma das mensagens centrais deste livro aqui, deste trecho que a gente está analisando aqui nesse momento. Portanto, irmãos, a igreja de Éfeso é uma igreja verdadeira. E essas marcas confirmam que a igreja de Éfeso é, de fato, um candelabro do Senhor Jesus que brilha nas trevas. Ela é, de fato, luz do mundo, sal na terra. O Senhor Jesus está falando com os seus irmãos, está falando com uma igreja verdadeira. Porém, algo aqui primordial que a igreja de Éfeso está sendo negligente. O versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Os crentes de Éfeso, eles são esforçados no trabalho, são zelosos pelo ensino correto, são perseverantes na fé. Porém, e esse é o mal porém, né? Tem o bom porém na Bíblia, né? Mas esse é o mal porém. Porém, vocês abandonaram deliberadamente o amor que vocês tinham no início. Vocês deixaram de nutrir o amor apaixonado por Cristo e pela sua igreja. O relacionamento de Deus com o seu povo, meus irmãos, muitas vezes ele é descrito como o relacionamento de um amado com a sua amada. É um relacionamento romântico, não é? Aqui mesmo em Apocalipse, a igreja é apresentada como a noiva, a amada, e Jesus é o noivo. O amado é um relacionamento, né? O povo de Deus no Antigo Testamento também, você vai ver isso lá no profeta Ezequiel. O profeta Oséias que se casa para o seu casamento ilustrar o casamento de Deus com o seu povo. Mas quando a amada começa a flertar com o outro, ela começa a amar outro, isso é adultério. E o relacionamento do povo de Deus, quando o amor a Deus e ao próximo começam a esfriar e o amor começa a se colocar em outro lugar, isso é um adultério espiritual. Isso é como o chiclete mascado, né? Alguns relacionamentos, eles ficam assim desgastados, que parece aquele chiclete mascado que já perdeu o sabor, mas a pessoa fica mascando aquilo, mas não tem mais gosto, não tem paixão, não tem mais aquela alegria do início, aquela paixão do início. E o grande mandamento, irmãos, ele não é você ser mestre em teologia, embora seria muito bom se você fosse mestre e muito zeloso pela doutrina. Também não é você se desgastar no serviço, embora o serviço é necessário, é uma disciplina cristã e é essencial. E o grande mandamento também não é a perseverança, embora o crente vai ser salvo perseverando até o final. Mas o maior mandamento é o amor. E a gente lembra das palavras do Senhor Jesus para os fariseus, que eram zelosos da lei de Deus. Eles amavam a lei de Deus ao ponto de tirar o dízimo de hortelã, endro, cominho, de ervas. Mas eles negligenciavam o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia, a fé e principalmente o amor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito mais fácil você cumprir um ritual do que você amar. É muito mais simples. É muito mais fácil você trabalhar do que você amar.
Muitos de nós talvez estão até infelizes no seu trabalho, mas você permanece trabalhando. Você não precisa amar o seu trabalho para você trabalhar. Você só precisa não querer ficar desempregado. E isso faz com que você trabalhe. Irmãos, e agora eu vou trazer para mim e para os meus colegas teólogos que nós podemos amar a teologia, mas não amar a Deus e ao próximo. Nós podemos nos encher de orgulho e entrar numa idolatria do saber, e o meio passa a ser o fim. O meio para eu conhecer a Deus, que é a sua palavra e a boa doutrina, passa a ser um fim em si mesmo, e eu começo a amar a doutrina em si, esqueço Deus que a doutrina me revela. Mas diante disso, o Senhor Jesus, Ele não para por aqui. Ele vai dizer no versículo 5, lembre-se, pois, de onde você caiu. A palavra pois, aqui o certo mesmo seria, o certo não, né? A ênfase não está na palavra lembra-se aqui no início, mas está na palavra pois, que também poderia ser a palavra portanto. Você tem que imaginar que o Senhor Jesus está dizendo, por isso, lembre-se. Por causa disso, lembre-se. O que você faz com essa crítica que eu estou fazendo a você, igreja de Éfeso e igreja batista de Satélite Íris? Arrependa-se. Não é crítica pela crítica, não é para te desanimar, é para você se arrepender. Por causa disso, lembre-se. E lembre-se de onde que você caiu. Na verdade, há 3 verbos aqui deste chamado ao arrependimento. O Senhor Jesus está dando 3 ordens. Lembre-se, arrependa-se e mude. Não é isso? Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Um exercício mental, um exercício da disposição e um exercício prático. Ok? Então, o primeiro exercício é aqui, ó, é lembrar-se. Nós temos que lembrar que o filho pródigo, uma das primeiras coisas que aconteceu, que realmente marca a subida do filho pródigo, né, a ascensão do filho pródigo, é quando ele diz a si mesmo, ali no meio dos porcos, morrendo de fome, na casa do meu pai, até os servos têm pão com fartura. É um exercício intelectual. A primeira coisa que ele fez, ele se lembrou, ele teve essa consciência de que ele estava errado. Ele trouxe a memória, era melhor lá. Eu fiz uma má escolha, eu era melhor antes. Eu era melhor lá na casa do meu pai. E é isso que aquele que abandonou o primeiro amor deve fazer. Ele deve tomar a consciência de, puxa vida, eu estou desgastado no meu relacionamento com Cristo. Eu estou desgastado no meu relacionamento com a igreja. E então vem a segunda, arrependa-se. E esse, irmão, essa palavra, infelizmente a gente não consegue colocar isso aqui no português, mas ela é repetida aqui nesse versículo. Acredite em mim, ela é repetida aqui no manuscrito original. O Senhor Jesus fala 2 vezes para ele, arrependa-se e arrependa-se, para a igreja de Éfeso. Ele quer muito que a igreja se arrependa. A ênfase não está nem no castigo que ele vai dizer aqui, mas está no arrependimento. O Senhor Jesus é como se ele estivesse dizendo para a igreja de Éfeso, eu não quero te castigar. Eu sei quem você é. Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu não quero castigar você por causa disso. O seu amor está desgastado, mas arrependa-se. É uma disposição, é uma mudança de disposição em relação ao pecado, em relação à situação que nós estamos. Lembre novamente do filho pródigo, ele disse, eu vou voltar lá e vou ter com meu pai. Irmãos, e nós podemos ver aqui também a palavra e vá, pratique as primeiras obras, não é isso? Versículo 5 ainda, se você e volte à prática das primeiras obras.
o verdadeiro arrependimento, ele precisa trazer esse fruto. Ele precisa se mostrar nas obras, ok? Porque Tiago diz que fé sem obras é morta. Quando alguns fariseus foram ser batizados por João Batista, ele disse: primeiro vocês precisam mostrar os frutos do arrependimento. Mas mais do que isso, irmãos, a mudança da sua prática é a consciência de que você está livre do pecado, de que você realmente foi perdoado. Viva a liberdade. Quando você pedir perdão a Deus, quando você se arrepender diante de Deus, receba o perdão e viva a liberdade, porque o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Eu não estou sendo um moralista dizendo para você, faça isso, pratica, mude. Não, eu estou sendo um amigo de você nessa noite e dizendo para você, desfrute do que você já tem, perdão e graça que você recebeu de Deus. E então o Senhor Jesus faz uma advertência, ele diz: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Se você não se arrepender. Veja, a ênfase não está em mover o candelabro do lugar, mas está no arrependimento. Se você não se arrepender, eu venho, mas eu não quero vir, eu quero que você se arrependa. Por isso que eu estou te alertando, porque eu te amo, como um pai que corrige o filho a que ama. Mas aí então o Senhor vai dizer aqui no versículo 6, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse mais aqui, irmãos, ele está ligado com o tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Veja, o Senhor Jesus inverteu duas vezes esse texto, né? O que ele estava dizendo. Primeiro ele estava elogiando, então ele colocou um mais. Mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Ele diz, portanto, arrependa-se. Mas, então agora ele inverte a crítica e ele vai dar um segundo mas. E vai voltar a elogiar. Então esse mas está ligado com o primeiro amor. Mas você tem isto. O quê? Que você odeia as obras dos nicolaítas. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Você abandonou o seu amor, mas nem tanto. Você não abandonou muito. Tem algo do amor que você tem. O quê? O ódio por aquilo que eu odeio. Porque, irmãos, quem ama as crianças odeia o aborto. Quem ama o bem odeia o mal. Então há um ódio santo que você tem que sentir pelas coisas que o Senhor Jesus odeia. E isso é uma característica do amor. Se você ama Ele, você odeia aquilo que Ele odeia. Você odeia aquilo que traz vergonha, que profana o nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, então vamos só recapitular que eu emendei aqui, né? O Senhor Jesus fez um conforto para a igreja de Éfeso e todas as igrejas, para nós também. Ele diz, eu sustento e governo a minha igreja, eu rondo a minha igreja e conheço tudo o que acontece com ela. Depois o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso, eu conheço e sei que você tem trabalhado para mim, se esforçado na minha obra. Eu sei também que você tem zelo. Não entra falso profeta, falso mestre na sua igreja, não. Você ama a minha palavra, a minha doutrina. E eu tenho também contra você que você persevera. Na verdade, eu tenho a seu favor que você persevera. Você está perseverando. Você não começa e depois começa bem e termina mal. Você continua da forma como você começou. Mas tem uma coisa aí. Uma coisa extremamente importante. O amor. Você falhou. Paulo já tinha dito aos Coríntios, posso dar meus bens aos pobres, eu posso ser queimado vivo, posso falar as línguas dos homens, posso falar as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou nada.
Você falhou numa coisa muito importante, no maior mandamento: amarás o Senhor, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas, arrependa-se, e você já tem alguma coisa aí. Você não vai começar do zero. Você já tem esse ódio santo pelas obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora preste atenção. Eles odeiam as obras dos nicolaítas e não os nicolaítas. O Senhor Jesus não está dizendo para nós odiarmos os falsos profetas, mas odiarmos as obras deles. É possível você odiar algo que alguém faz, mas não odiar a pessoa em si. Porque os nossos inimigos, a Bíblia nos manda amá-los. Nós temos que dar amor para os inimigos. Mas a gente precisa odiar as obras deles. Inclusive, amá-los envolve odiar aquilo que eles fazem. Se você ama ele, se você ama o falso profeta, você tem que odiar o fato dele ser um falso profeta, porque isso faz mal para ele e faz mal para a igreja como um todo. Nós vamos concluir. O texto diz que, o versículo 7, ele tem uma promessa aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore da vida, irmãos. Essa árvore da vida, ela é citada no início da Bíblia. Ela está lá no jardim do Éden. E quando o homem pecou, em Gênesis 3, essa árvore da vida, ela foi bloqueada para o homem. O acesso dela foi bloqueado. Foram colocados querubins para guardar o caminho para que o homem não tivesse acesso a essa árvore da vida. E, posteriormente, quando o povo ergueu o tabernáculo no deserto, e depois isso continua também no templo, lá em Jerusalém, havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que era o Santo dos Santos. Ali onde ficava a Arca da Aliança, que simboliza o trono de Deus. E nesse véu, sabe quem aparecia lá, pintado? Os querubins do Jardim do Éden, que guardavam a árvore da vida. Eles estavam lá no véu, guardando o acesso para a presença de Deus. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, aconteceu algo. Naquele mesmo dia, aquele véu foi rasgado. E esse véu sendo rasgado, irmãos, é como se aqueles querubins estivessem abrindo novamente o caminho. Estivessem retirando e abrindo o acesso. Porque a morte do Senhor Jesus pagou o preço da nossa dívida, dos nossos pecados, e agora nós temos um caminho, um novo e vivo caminho em Jesus, para entrar na presença de Deus. E é interessante que nesse mesmo dia que o véu foi rasgado, o Senhor Jesus está lá na cruz, ele ainda está vivo. E há dois ladrões, você lembra dessa história? Um de um lado, o outro do outro, e um deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o Senhor diz para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A porta do paraíso foi aberta para nós, por causa do sangue, do sacrifício dele, que quis morrer por nós, pecadores. O pecador pode agora chegar diante de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. E essa palavra aqui, irmãos, o vencedor, ela pode te dar a ideia errada de que o Senhor está fazendo uma promessa para alguém que vai vencer lá no futuro, né? Olha, persevera aí, se você for vencedor lá no final, você vai comer da árvore da vida. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Nós poderíamos dizer essa mesma coisa da seguinte forma: para aquele que vence, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, para aquele que vence hoje, que é vencedor agora, no futuro, eu vou dar o comer da árvore da vida. Essa promessa não é como a gente acabou de fazer aqui, né? A premiação dos jovens.
Que o pessoal vem aqui e fala assim, olha, se você for o melhor, se você participar das coisas, aí então você vai receber o prêmio. Não. O Senhor Jesus está dando uma certeza para o povo. Eles já são vencedores e eles vão comer da árvore da vida. É uma promessa para que eles tenham a segurança de que eles estão sofrendo agora e estão ainda recebendo mais uma crítica do Senhor Jesus, que é o abandono do amor. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vocês são vencedores e vocês vão um dia, quando eu voltar, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso é uma promessa para os crentes. Você está seguro em Cristo. Você já é vencedor. Paulo vai dizer, nós já somos mais do que vencedores. Você, se você crê no Senhor Jesus e continua seguro nele, você é esse vencedor. E a árvore da vida está garantida para você. Uma descrição de quem ele é, um elogio, uma crítica no meio, um chamado a arrependimento, mais elogio, promessa, toma. Vamos comer então. Vamos dar uma mordidona nesse sanduíche, a gente pegar todas as camadas, desde cima até embaixo. Vamos lá. Irmãos, descansem na soberania de Cristo. Ele cuida de você. Ele é soberano sobre a sua igreja. Não sei se você está passando dificuldades com alguma liderança ou com qualquer coisa. Saiba que o Senhor Jesus, Ele cuida da sua igreja. Ele vai conduzir a sua igreja até o final. Não se canse de servir. Não se canse. E tenha temor de Deus, zelo pelo evangelho puro. E persevere na fé em Cristo Jesus, irmãos. Não se canse de servir. Tenha temor de Deus e zelo pelo evangelho puro. E persevere. Persevere. Continua, desfruta da tua liberdade cristã. Você tem o Espírito Santo. Persevere. Tenha um ódio santo por tudo aquilo que é odioso contra o nosso Deus. Nutra em seu coração a esperança da vida eterna. Mas que tudo isso seja por amor do Senhor. Ame o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Essa é a diferença entre o povo de Deus e aquele que não é. Quem é povo de Deus ama o Senhor. Ama. O Senhor Jesus não pede só para que nós o sirvamos. O Senhor não pede só para que nós trabalhemos para Ele. O Senhor quer amor. O Senhor quer o nosso coração. Eu quero concluir com uma oração por nós. Curva a sua cabeça. Oh Pai, a Tua palavra é tão profunda e tão grandiosa e tão transcendente, Deus. Quem sou eu para poder expressar com as minhas palavras aquilo que o Senhor diz? Mas eu sei que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo fala direto ao coração do meu irmão, da minha irmã. Fala mais e fala melhor. Faz-nos te amar, Senhor. Que nós te amemos. Que a gente tenha zelo doutrinário, mas que a doutrina não seja doutrina pela própria doutrina em si. Que não enche o nosso ego de orgulho, nos inflame, e a gente esqueça Deus, e fique só com a doutrina. Senhor, que o nosso trabalho também não seja, ó Pai, um trabalho que quando o Senhor nos chame, a gente diga, peraí, estou trabalhando aqui, estou ocupado, não posso fazer isso agora, não posso te dar atenção.
como o mundo faz no Natal, quando comemora o aniversário de Jesus, mas não tem espaço para Jesus. Não tem espaço para uma oração, não tem espaço para nada. Jesus fica de fora daquilo que se faz para Ele. Senhor, que o nosso coração seja Teu, todas as manhãs, no nosso devocional, na nossa leitura bíblica, na nossa busca por Deus. Nós cantamos aqui, encontre, Senhor, o meu coração disposto. Encontre o meu coração disposto, Senhor, a queimar por Ti. A gente desliga a televisão, o celular, a gente precisa de tempo de qualidade com Deus. Que isso aconteça na nossa vida e aconteça pelo poder do Evangelho, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos.